Então, pessoal, no mês de agosto eu participei de uma leitura conjunta, diferente de qualquer leitura conjunta que eu já tenha participado, foi uma experiência única. E eu tô falando da leitura conjunta de Dona Flor e seus dois maridos, que eu fiz junto com o canal Valer um Livro. E eu vim aqui hoje compartilhar com vocês como foi a minha experiência. Vamos lá? Oi, eu sou o Leno e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês como foi participar da leitura conjunta do Valer um Livro e também compartilhar a minha experiência de leitura de Dona Flor e seus dois maridos, do Jorge Amado. Mas antes de começar a conversar com vocês, eu não posso esquecer de pedir para que vocês já se inscrevam no canal e já deixem aquele joinha aqui no vídeo. Isso é muito importante para apoiar o crescimento do canal ainda mais. Não deixe de me seguir em todas as redes sociais, eu sempre deixo aqui no box de descrição. É só você ir lá no meu Instagram, no meu Twitter, na minha Twitch também, eu tô fazendo live nas Twitch, não deixe de me seguir para você ficar por dentro de todas as novidades que eu venho produzindo do universo literário. Ah, e se for comprar qualquer coisa na Amazon, não precisa necessariamente ser livro, tá, pessoal? Não deixe de usar o meu link, eu sempre deixo o link também aqui no box de descrição. Vamos lá agora comentar um pouquinho sobre Dona Flor e seus dois maridos? Antes de começar a falar da obra especificamente, eu queria dar um parecer para vocês de como é a leitura conjunta do Valer um Livro. É uma experiência única, eu nunca vi uma leitura conjunta com essa intensidade ou com esse conteúdo, sabe? Eu acho que o que difere a leitura conjunta do Valer um Livro das demais que eu já participei, e até da que eu já organizei, eu acho que é pela questão do conteúdo. A Tati, ela se propõe a montar uma apostila, a toda semana estar ali com os leitores e compartilhar não somente a experiência de leitura da obra, mas também todo o contexto histórico e todo o contexto, todas as informações, curiosidades e por aí vai, com relação ao processo, né, de criação daquela obra e também com relação ao amadurecimento e ao crescimento do autor. Isso é muito válido, você acaba tendo uma visão bem 360, né, da obra como um todo, e aí você consegue entender um pouco melhor tudo aquilo que o autor se propôs a fazer com a obra que a gente fez a leitura. Gente, isso é um diferencial enorme, ainda mais falando de Jorge Amado, né, ainda mais falando de Dona Flor. Nós tivemos o privilégio de participar de uma live com Itamar Vieira Júnior, o autor de Torto Arado, e ele compartilhou com a gente como é que foi o processo criativo dele também, o quanto ele se inspirou nas obras de Jorge Amado para conseguir escrever as suas obras. Então, assim, gente, vão conhecer o canal da Tati. Eu vou deixar com certeza aqui no box de descrição. Eu já deixei no vídeo passado, onde eu apresentei minha TBR, falando especificamente da leitura conjunta de Dona Flor e seus dois maridos, mas agora aqui no box eu vou colocar o link do canal Valer um Livro. Se vocês não conhecem, fica super a indicação. Todo mês ela tem uma votação, a Tati escolhe um livro para fazer a leitura conjunta com o pessoal. E se você apoiar o projeto, se você apoiar através do Catarse, você ainda recebe também essa apostila que ela confecciona com todas essas informações que ela utiliza como apêndice. Isso é muito válido, tá bom, pessoal? E eu queria aproveitar aqui para parabenizar oficialmente o trabalho da Tati, o trabalho do Guto. Eu sempre acompanhei o canal deles e é o seguinte, foi uma experiência única participar da leitura conjunta, eu saí muito feliz. E eu fiquei encantado, tanto com o projeto da Tati, quanto com a leitura também de Dona Flor e seus dois maridos. Foi a primeira obra que eu li de Jorge Amado, eu nunca tinha lido nada. Gente, desculpa, eu tenho até vergonha de falar isso. Eu queria muito ter lido Capitães de Areia antes, mas eu aproveitei a leitura conjunta e já mergulhei de cabeça em Dona Flor e seus dois maridos. Esse livro ele foi escrito pelo Jorge Amado em 1966 e desde a sua época de publicação até hoje nós temos várias adaptações, seja para o cinema, para novela, teatro. O que mais tem é a adaptação de Dona Flor e seus dois maridos, né, vamos dizer assim. E eu não tinha assistido nenhum filme e nem lido a obra ainda. É uma coisa bem curiosa. Eu não sabia que o livro ele era esse calhamaço, porque eu considero, gente, esse livro um calhamaço, tá? Ele tem mais de 400 páginas. Mais de 500, na verdade, 533 páginas. E eu li nessa edição, que foi a primeira edição publicada pela editora Martins. Na verdade, tá bem um livro bem surradinho, bem livro de sebo mesmo. E eu resolvi ler nessa edição, porque eu consegui pegar emprestado nessa edição. E além de ter toda a obra rica de Jorge Amado, é uma edição que ela tem algumas ilustrações. Não sei se vocês estão conseguindo ver, não sei se está ficando claro para vocês. E quando eu finalizei a leitura, pessoal, de Dona Flor, eu fiquei me perguntando, gente, é uma obra clássica, é uma obra que todo mundo conhece, e como é que eu vou fazer um vídeo, de que forma eu posso fazer um vídeo diferenciado e que possa mostrar para as pessoas que já conhecem a obra pontos importantes ou pontos interessantes,
e também trazer para quem não leu ainda a vontade de ler. Então eu estou me propondo aqui a apresentar para vocês a obra em 3 partes, né? Falar um pouco sobre as 3 partes da obra e também elencar algumas características da obra do Jorge Amado que me chamaram muita atenção e que me fizeram ficar apaixonado pela escrita dele. A primeira delas é a questão do narrador. A gente tem a presença de um narrador em terceira pessoa. Esse narrador, ele é um espectador, né? Ele tá vendo tudo acontecendo, ele vai narrando para você todos os acontecimentos, sendo que além de narrar, ele é um narrador muito ácido. E ácido no sentido de ele joga muita piadinha, ele mostra o ponto de vista dele, do personagem, para você. Então, assim, ele não é em momento nenhum imparcial. O tempo inteiro, enquanto ele está apresentando para vocês as situações dos personagens, falando do Vadinho, falando do Dr. Teodoro, falando de toda a situação que está acontecendo, ele está mostrando o ponto de vista dele também. Até no momento em que ele fala um pouco sobre a Dona Flor, sobre as características pessoais de cada personagem, é muito importante deixar bem claro na mente do leitor, né? É muito importante o leitor iniciar essa obra tendo em mente isso, de que todas as características que são passadas são características que o narrador está elencando pra gente, e ele gosta muito de brincar com algumas características, como o Vadinho. O Vadinho, ele é aquele típico cara vagabundo, mas de um coração imenso, de um coração grande, e a forma como o narrador apresenta o Vadinho é espetacular. Ele tem uma paixão pelo Vadinho, e eu acredito que a forma como isso é narrado acaba refletindo na relação que a gente cria com os personagens, e eu vou falar um pouco mais disso lá na frente. Voltando um pouco na divisão do livro, né? O livro é dividido em 3 partes. Na primeira parte, a gente tem a fatídica morte do Vadinho, né? Isso não é um spoiler para ninguém. Na própria sinopse do livro, a gente já sabe que o Vadinho ele vai morrer. E ele morre numa situação muito inusitada e engraçada, num domingo de carnaval, vestido de baiana, no meio do bloco de carnaval ele tem um infarto e morre. E aí a gente começa a ser apresentado ao universo desses personagens, onde o Vadinho, ele é esse cara que gosta de vadiar, que gosta de bagunça, gosta de farra. Ele tem uma relação, ele é casado com a Dona Flor, sendo que mesmo sendo casado, ele é o típico homem que gosta de farra, que é viciado em jogatina, mas paralelo a isso, ele tem uma boa relação com a Dona Flor. Ele é, entre milhões de aspas, tá, gente, um bom marido. E aí, por que entre milhões de aspas? Existem algumas críticas, algumas sinalizações com relação a como o Jorge Amado retrata, né, o típico homem e a típica mulher, enquanto como ele mostra o quanto a sociedade cobra da mulher ela ser uma mulher que tenha bons costumes, uma mulher prendada, uma mulher certinha, educada, e quanto o homem ele tem essa liberdade de ser fazer o que ele quiser, de ser o que ele quiser, de sair quantas mulheres quiser. E aí eu fico com questionamento. Eu não sei o quanto isso foi uma ferramenta do Jorge Amado de ilustrar a sociedade da época, né? Ou o quanto ele também estava reforçando ainda mais essa ideia de que o homem ele pode ter essa liberdade e a mulher não. Então, assim, gera esse questionamento. Eu li o livro com muito cuidado e entra mais essa questão, né? De você ler uma obra clássica num momento contemporâneo, de você trazer todas as questões sociais, todas as críticas sociais, né, para uma obra que é clássica, e longe de mim, eu não quero fazer isso, eu não quero problematizar uma obra clássica, e eu acho que as pessoas que problematizam é válido se atentar à leitura, levando em consideração ao período em que foi escrito, ao período em que é retratado. Após a morte do Vadinho, a gente vai acompanhar da primeira parte até o início da segunda parte, a Dona Flor, a apresentação da personagem Dona Flor. A gente vai saber como é que eles se conheceram, como é que foi o início da relação deles. E aí tem as situações engraçadas em que o Vadinho, ele mentiu no começo, né? A mãe da Dona Flor achou que o Vadinho ele era um homem de respeito, entre milhões de aspas, que ele era um homem que tinha condição financeira muito boa, ou que tinha estudos, e que eram parâmetros que eram muito utilizados na época, né? Para falar se a pessoa era uma pessoa bom partido ou não era um bom partido. Ele sempre levava em consideração a condição monetária da pessoa e a questão de faculdade, se era estudado ou se não era. E uma coisa engraçada é que eles chamam o Teodoro, né, que é um farmacêutico, de Doutor Teodoro. Ele não chega nem a ser um doutor, mas naquela época, só pelo fato dele ter uma faculdade, dele ser graduado, ele já era considerado um doutor, né? Na segunda parte, a gente já vai acompanhar um pouco melhor como é que vai ser
a transição da Dona Flor, do momento em que ela se identifica como viúva e que ela se reconhece como mulher. E aí eu queria trazer alguns pontos que eu achei genial nessa segunda parte, como a forma como o Jorge Amado constrói o personagem da Dona Flor. Ela parte de uma mulher viúva, uma mulher que está numa relação totalmente que é demandada ou que é guiada pelo marido, ela está muito à mercê daquela situação, para uma mulher forte, sabe? A Dona Flor, ela desde o começo, ela é apresentada como viúva, mas no fundo, o narrador ele mostra pra gente como ela é forte, e nessa segunda parte a gente consegue perceber o quão incrível a Dona Flor é. Ela tem uma mãe que quer mandar na vida dela, quer escolher o que ela quer fazer da vida, o que ela tem que fazer da vida, e ela continua se posicionando, ela continua tendo a própria escolha dela, escolhendo pelo amor da vida dela, ou escolhendo pelo que ela quer da vida dela. Ela é uma mulher muito bem resolvida, né? Ela tem uma escola de culinária, ela dá aula nessa escola, e ali você vê o carinho e a afeição que ela tem com o trabalho dela, ou com a atividade que ela exerce, sabe? O quanto aquilo é importante para ela. E até nesse momento de viuvez, a gente consegue perceber o quanto ela consegue também se encontrar e se segurar ainda mais nas aulas em que ela dá. Durante o livro, durante a leitura, você vai ver que tem alguns momentos que tem até algumas receitas. Isso é muito bacana porque o Jorge Amado ele conseguiu trazer toda a baianidade, aí eu boto entre milhões de aspas mais uma vez, para as suas obras. Eu falo entre aspas porque, inclusive, é um dos motivos pelo qual o Jorge Amado é muito criticado. Porque nas obras dele ele coloca muito estereótipo de coisas consideradas da Bahia. Inclusive na live, eu tô falando muito inclusive. Na live com o Itamar, ele foi muito comentado, né, sobre isso, sobre a baianidade que é apresentado nas obras do Jorge Amado, e que chega a ser até um pouco estereotipado. Os personagens que o Jorge Amado constrói são personagens rasos, personagens rápidos, personagens adjacentes, né, na obra. Tem muito personagem que é jogado na obra que você entende por que ele está ali. Ele é um puro estereótipo de alguma pessoa, ou de alguma coisa específica, um artista específico. Ele está na obra, ele tem a sua representatividade, mas ele é raso. Então assim, foi muito difícil para mim de entender se isso é um ponto positivo ou se isso é um ponto negativo, porque em determinados momentos eu queria saber mais daquele personagem, sabe? Eu vejo Dona Força dos Maridos como uma obra que poderia ter milhões de spin-off, milhões de continuidade. Mas, dentro do estereótipo que foi apresentado, ou da situação que foi apresentada, apenas aquele momento daquele personagem ali já fez todo sentido e já foi o suficiente. Então, de uma maneira geral, colocando na balança, eu acho que o Jorge Amado ele conseguiu, com uma maestria imensa, trazer uma obra com vários personagens e muito rica, e ao mesmo tempo conseguir dar o recado dele, conseguir trazer, passar a informação que ele gostaria. Então, Jorge Amado ganhou meu coração na narrativa e na escrita de uma maneira absurda. Nessa segunda parte, além da gente ter uma imersão maior na Bahia e também na Dona Flor, na vida da Dona Flor após ela ter perdido o Vadinho, nós somos apresentados ao Dr. Teodoro, como eu já disse, é o farmacêutico, o típico homem certinho, e é muito curioso a forma como o Jorge Amado apresenta essa dualidade, sabe? Como ele começa a incluir o Teodoro na vida da Dona Flor e como começam a surgir questionamentos da Dona Flor com relação ao prazer da carne e ao prazer do amor, sabe? Prazer da vida. Ela vê no Teodoro como o cara especial para a vida dela, ele é todo educado, ele é curioso até parar para avaliar também o fogo que a Dona Flor tem, o fogo que o Vadinho acendia na Dona Flor, e o quanto isso acaba sendo uma questão para Dona Flor quando ela vai olhar o sexo dela com o Dr. Teodoro futuramente, né? Que eles precisam se casar para conseguir transar. Ele tem algumas questões até com o corpo dela. Tem situações que são apresentadas como com o Vadinho, a Dona Flor ela transava nua em pelo, que o Vadinho queria tirar toda a roupa dela e ela tinha vergonha, tinha o pudor. E com o Dr. Teodoro não, com o Dr. Teodoro era aquela coisa muito mais recatada. Então a gente começa a ver essas dualidades conforme o Dr. Teodoro vai sendo apresentado pra gente. E a gente finaliza a segunda parte tendo a visão, né? Tendo a Dona Flor mostrando pra gente que ela tá começando a visualizar, né? A ver o Vadinho, o espírito de Vadinho, ele se materializa, ele se apresenta pra Dona Flor. E aí, na terceira parte em diante, a gente vai vendo como é que ela vai se relacionar, como é que vai se dar a relação da Dona Flor com o espírito de Vadinho e sendo casada com o Dr. Teodoro.
Na primeira parte, a gente tem até uma aparição, né? Um momento em que a Dona Flor ela vai até um terreiro, porque ela acha que o Vadinho tem um filho nesse terreiro de candomblé. Mas na terceira fica muito evidente porque a Dona Flor ela busca na religião, ou ela vai até o terreiro para conversar com essa mãe de santo sobre as aparições de Vadinho. E assim, pessoal, o Vadinho ele bota terror. Ele aparece, ele mostra pra Dona Flor que voltou porque ela estava sentindo a necessidade do fogo do corpo dele. E não somente pra Dona Flor, ele faz a bagunça na Bahia como um todo. Ele vai pro cassino onde ele participava, ele sempre estava lá enfiado. Ele começa a cochichar os números que vão dar, começa a contar, né, falar pros amigos dele como é que faz pra ganhar. Ele mexe na roleta e é bem engraçado, sabe? É gostoso de você ler o Jorge Amado narrando essas peripécias do Vadinho e você acompanhar essa aventura dele pela Bahia, sabe? Ele descendo pelo Pelourinho, ele descendo pelas ruas, ele andando pelas ruas. É muito bacana você poder acompanhar essa viagem, essa aventura do Vadinho pela Bahia. De uma maneira ampla, pessoal, eu trouxe tudo o que o livro retrata e algumas questões que eu achei bacana de compartilhar com vocês. Por mais que possa parecer que esse vídeo ele teve alguns spoilers, não, vai por mim, não teve spoiler, tá? Tudo que eu comentei que tem nas 3 partes são coisas que vocês já podem descobrir com uma sinopse ou que vocês já saberiam porque Dona Foi Tudo Marido é uma obra clássica. Mas mesmo tendo conhecimento de tudo que eu falei, eu acho que tenho certeza que é muito válido vocês fazerem a leitura dessa obra, para quem não leu ainda. É uma obra que com certeza futuramente eu pretendo reler. E aí por que eu pretendo reler? É uma leitura um pouco difícil, tá? Não vou falar que é uma leitura fácil, que é super fluida, não. Em alguns momentos você vai perceber que o Jorge Amado, ele rodeia muito, ele inclui muitas informações, que são informações interessantes, são informações bacanas, mas que não acabam trazendo nada demais, não acabam acrescentando nada para a narrativa principal. E isso em alguns momentos pode se tornar um pouco cansativo, tá? Tem alguns momentos que você consegue se deliciar, você consegue rir e tudo mais, mas teve alguns momentos que eu cheguei e falei, gente, eu preciso saber o que vai acontecer e eu não quero saber desses personagens adjacentes, sabe? Eu não quero saber da amiga da Dona Flor, por mais que seja importante, ela tenha lá a sua representatividade no luto da Dona Flor, né? Mas tinha situações da vida dela que eu não queria saber que o Jorge Amado estava atacando aqui. Então, assim, é um livro escrito em 1966, é um livro clássico, ele tem uma escrita difícil e ele é muito prolixo às vezes. Então, assim, ele não é uma leitura fácil. Eu pretendo reler futuramente com um olhar mais crítico, vamos dizer assim, um olhar mais minucioso. Mas fica aí a sugestão para vocês. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham gostado da resenha, que de alguma forma eu tenha deixado aí uma pulguinha atrás da orelha, uma vontade de vocês de fazer a leitura dessa obra. Eu não sei quando esse vídeo vai ao ar, mas agora no mês de setembro, a Mila, do Dear Mila, ela também está fazendo a leitura consulta de Dona Flor e Seus Dois Maridos. Eu falei com ela que eu estava lendo com a Tati, ela ficou animada e ela resolveu montar a leitura conjunta dela. Então, se você já ficou animado e quiser participar, corre lá no canal da Mila na Twitch, eu vou deixar aqui no box de descrição também o link do canal dela. Eu vou deixar as lives do Valeu um Livro, ele sempre fica salvo também no YouTube. Então você pode ver as metas que foram estabelecidas pela Tati do Valeu um Livro, fazer a leitura da meta, na sequência você vai lá e assiste a live. Eu acho que vai ser muito rico para vocês também, para terem conhecimento e adquirirem ainda mais, adquirirem conhecimento e terem mais informações ainda a respeito dessa obra de Jorge Amado. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Um grande beijo para vocês. Tchau.